Então, boa noite a todas. É com muito carinho que a gente acolhe a Flávia Costa, que vai trazer para a nossa roda de conversa um tema super atual, com muitas curiosidades. E desde já, Flávia, nós agradecemos a sua participação, o seu tempo, a sua doação de tempo para estar conosco nessa roda de conversa. E a Flávia mesmo vai se apresentar para nós. Então, boa noite a todas. É uma satisfação muito grande poder contribuir com esse espaço de discussão e, sobretudo, de reflexão sobre as demandas, as características próprias da realidade da mulher no contexto da sociedade atual. E eu me apresento muito rapidamente dizendo que sou professora. Fiz o curso de magistério, fiz pedagogia. Num determinado momento da minha trajetória, eu assumi, já muito jovem, aos 23 anos, a função de liderança como supervisora escolar. É, Mais adiante, eu migro, então, da educação básica para a educação superior, ocupando a função de docente, mas também exercendo atividades de liderança. Nessa minha trajetória profissional, a minha trajetória acadêmica me acompanhou. À medida que eu ia avançando e ocupando outros espaços, eu buscava o suporte nos estudos e na minha formação, né, para seguir e dar conta, né, dos desafios que se apresentavam. Eu gosto sempre de situar que, como professora, como gestora, eu também sou mãe do Tomás e da Geórgia. Hoje são dois adultos jovens e que me mantêm bastante atenta e conectada às questões próprias da juventude, que hoje também nos desafiam, né? Enquanto mães, enquanto mulheres e, sobretudo, enquanto educadoras. Quando eu pensei nessa temática, eu pensei que seria uma grande oportunidade para que eu me aprofundasse e eu fosse estudar sobre a dimensão da liderança feminina como uma possibilidade de construção de redes de promoção e aí de promoção à vida. Por quê? Porque ao longo da minha trajetória, e eu verifico isso quando eu converso com outras mulheres que ocupam funções e espaços de liderança, que nós temos um grande desafio, sobretudo pensando sobre o aspecto da nossa cultura, da nossa história, e da percepção, que ocupa o imaginário das pessoas e que, por vezes, influencia esse lugar, né, quando é ocupado por uma mulher. Então, a ideia de falar um pouco sobre a carreira e a missão de uma mulher e quando ela ocupa esse espaço de liderança como sendo uma possibilidade de alavancar redes de proteção à vida de outras mulheres que estão ou sob nossa responsabilidade ou interagindo conosco de alguma forma. E aí nós podemos passar, Tainá, para começar, então, eu fiz um estudo, fui buscar alguns dados para contextualizar um pouco essa temática, e aí eu descobri que nós temos vários relatórios hoje que nos ajudam a interpretar a realidade, né? E eu trouxe os dados de um relatório, especialmente do Fórum Econômico Mundial, que diz que as mulheres ocupam 40%, 42% da força de trabalho global, da força de trabalho. Não estou falando de liderança. Ou seja, 42%, quase metade da força de trabalho é ocupado por mulheres. E 31%, quase 32%, desse total ocupa funções de liderança sênior. Bom, aí parece que está tudo certo, né? Parece que nós temos um cenário assim, até de certa forma interessante. Só que
o relatório indica um dado que daí nos coloca para olhar isso com um pouco mais de cuidado. Por quê? Em 6 anos que foi monitorado esses dados, houve apenas 1% de evolução dessa realidade. Quer dizer, ao longo dos 6 anos, desses 30% das mulheres que ocupam funções de liderança, houve a evolução de apenas 1%. Bom, e aí quando a gente fala sobre altos cargos, né, cargos que ocupam um nível de CEO, CFO, né, C-suite, né, nomenclaturas, enfim, destinadas para alta gestão, essa ocupação ela cai em 25% em nível global. Podemos passar, Thay. Ainda falando sobre os dados, é importante a gente destacar que existem já estudos que validam a percepção de que instituições que apostam em lideranças femininas, né, têm o maior desempenho no que diz respeito às questões de rentabilidade e questões financeiras. Então, as empresas com maior diversidade de gênero em suas equipes executivas têm 25% de chances de obter lucratividade acima da média. E aí, o dado de baixo nos ajuda a entender esse dado. Por quê? Porque a liderança feminina, ela proporciona maiores índices de satisfação dos funcionários, maior colaboração e um clima organizacional mais positivo. Tem uma outra coisa também que corrobora para esse dado, que é que os ambientes que são liderados por essa característica da diversidade, né, eles impulsionam a inovação. Por quê? Porque são ambientes, né, que são mais propícios à criatividade, à escuta, ao diálogo e aí a resolução de problemas complexos, né, a resolução, a criação de soluções mais assertivas. Então, vejam, nós temos só um pouquinho, Tainá, volta um pouquinho. Se nós temos um cenário que é bastante preocupante no que diz respeito à valorização e à ocupação de grandes cargos, né, por mulheres, por lideranças femininas, nós temos já um cenário que aponta que as lideranças femininas, elas são capazes, né, de obter bons resultados na sua atuação. Ainda nessa linha de olharmos um pouco para o cenário global, né, nós temos, aí sim, Tainá, um pacto global, né, que é um desafio para todos as grandes, para todos os países, as grandes lideranças globais, atenderem aos objetivos do ODS. E aí, no próximo slide, eu destaquei 3 ODS que estão associados à temática que nós estamos discutindo, que é a igualdade de gênero, que é a inovação e estrutura e a redução das desigualdades. Agora eu fiquei um pouco em dúvida se é o 9 ou se é o 8, mas enfim. Então, aqui é o 8, ó, empregos dignos e crescimento econômico, tá bem. Então, existe um movimento mundial na direção dessas questões, né, dessa pauta que eu estou trazendo aqui, que é pensar sob o ponto de vista da valorização e da possibilidade da ocupação das mulheres em cargos de grande liderança. E embora haja uma crescente conscientização e algumas iniciativas, a jornada para a igualdade de gênero na liderança do nosso país ainda é longa e exige ações mais robustas e abrangentes para desmantelar as barreiras estruturais e culturais. E aí, quando a gente fala sobre esse ponto de vista, né, das barreiras estruturais e culturais, a gente precisa olhar isso para a história, né? A gente precisa olhar isso para a nossa
condição de mulher na história, mas também sob o ponto de vista da política, né, dos movimentos que hoje, na verdade, nós celebramos conquistas, mas são conquistas muito recentes, porém ainda carregamos marcas nas nossas organizações de uma sociedade machista, de uma sociedade que resiste ainda ao pertencimento da mulher, né, na ocupação desses espaços. E aí eu tomei conhecimento de duas expressões que eu fui me aprofundar mais. É verdade, eu até já tinha ouvido falar, mas essa foi a oportunidade de eu me aprofundar e trazer aqui para vocês. Pode passar, tá? E trazer aqui para compartilhar com vocês, para que a gente olhe para isso e a partir disso a gente comece a entender um pouco mais esse cenário, que é o cenário que nos desafia enquanto mulheres nas organizações. Existem dois fenômenos que ocorrem nas organizações. Um deles chama-se o degrau quebrado, que tem a ver, né? Claro que isso é uma coisa simbólica, né? É uma linguagem que se estrutura e é reconhecida academicamente, a gente encontra nos documentos isso, mas está relacionado com a dificuldade que as mulheres encontram para sair das suas funções operacionais e ascender à gerência, e mais ainda, da gerência para a diretoria ou vice-presidência. Quais podem ser esses degraus quebrados? Pode ser questões de ordem preconceituosa ou de cultura organizacional, pode ser de ordem política institucional, da não valorização, por exemplo, da meritocracia, né, para as mulheres que obtêm bons resultados, para as mulheres que performam dentro dos seus contextos de atuação, e aí a valorização do homem como sendo capaz, muito mais capaz de lidar com os enfrentamentos do cotidiano. Tem uma outra questão que aparece com muita força, que é a fragilidade da mulher pela condição materna, né? Então, um homem pode ficar mais horas, o homem pode viajar, pode se ausentar de casa. Então, algumas funções, né, são pensadas e destinadas para o homem por conta da sua posição, disponibilidade, enfim. Então, esses são degraus quebrados que são códigos tácitos que ocorrem, que se instalam nas organizações. São códigos invisíveis, né? E há outro fenômeno que está diretamente relacionado com o degrau quebrado é o teto de vidro, que são justamente essas barreiras invisíveis, né, que tem a ver com isso que eu estava falando, que impedem a ascensão feminina aos cargos mais altos. É como se houvesse uma barreira transparente acima delas, permitindo que vejam as posições mais altas, mas que elas não podem alcançar por conta dessas questões que são tácitas, que são veladas, né, mas que se estabelecem dentro da cultura organizacional. Bem, então, quando eu fui propor essa temática e eu comecei a fazer esse estudo, e a gente sabe que é uma realidade muito desafiadora, a minha proposta foi: bom, a gente olha para isso, problematiza essa realidade, se apropria desse grande desafio, mas depois vamos pensar como olhar para frente, né? E como a gente pode aprender com esse cenário. E aí eu começo a conversar com vocês um pouco sobre o significado da carreira da mulher. Então, agora vamos olhar, pode passar, Thay. Agora vamos olhar para a mulher profissional, a mulher trabalhadora, quando ela investe, quando ela projeta a sua carreira, né? O que que a constitui enquanto profissional?
E aí, pensando sob o ponto de vista da liderança, que é o objeto, né, de reflexão dessa apresentação. Então, quando a gente pensa sob o ponto de vista de construir uma carreira, né? A carreira tem a ver com trajetória, tem a ver com caminho. A gente precisa se identificar totalmente com a escolha que a gente faz. Por quê? Porque essa escolha, ela muitas vezes ela vai superar a própria questão de remuneração, né? As próprias questões relativas às dificuldades e aos desafios próprios da atividade profissional que ela está desempenhando. E aí, quando a gente assume essa escolha, quando a gente toma essa decisão, né? Claro que isso é construído, isso não é, né, da noite para o dia ou do dia para a noite. Mas quando a gente assume essa escolha, é quase como se a gente assumisse uma missão. Se me perguntassem hoje, Flávia, qual é a tua missão? A minha missão é ser uma educadora. E, enquanto educadora, promover a educação de qualidade, seja em qualquer âmbito que eu estiver atuando. Seja na educação básica, seja na educação superior, seja trabalhando na gestão, na sala de aula, seja trabalhando em qualquer dimensão da educação. O meu propósito vai ser levar a educação de qualidade para aqueles envolvidos no meu contexto de trabalho. E a partir disso, a gente estabelece, então, como missão, e eu ouso dizer que é uma missão de vida, né? E aí, então, a missão pessoal é quando a gente assume a função de liderança, a gente não pode dissociar isso, né? Então, se nos oportunizado ocupar esse lugar de liderança, a gente precisa ter em mente a responsabilidade que a gente assume frente à missão que a gente escolheu a partir da carreira que a gente está construindo, né? E aí a gente sabe que, né, a atividade que a gente exerce, a função que a gente exerce, né, como liderança, ela pressupõe desafios, superações, enfrentamentos, né? Muitas vezes enfrentamentos próprios. E aí eu lembro um pouco da fala da Zuleika no último encontro, quando ela falava sobre liderança de si mesmas, né? Mas os nossos próprios enfrentamentos de lidar com situações que vão nos surpreender, com situações que vão nos desafiar e situações, enfim, que certamente vão nos fazer procurar eh, nos desacomodar de uma condição da zona de conforto, né, por uma condição de evolução, de crescimento. E aí, nesse sentido, a gente jamais perder de vista a nossa autenticidade. Então, quando eu me constituo enquanto profissional, que eu estabeleço a minha missão, eu não posso perder de vista nas diferentes funções que eu vou exercer, sobretudo na liderança, os meus valores pessoais e profissionais, né? Então, muitas vezes, ocupar uma função de liderança pode nos colocar numa, numa condição de uma relação política, né? Que vai para além das relações que a gente ocupou até chegar na função de liderança. E manter esses princípios, certamente, aliás, estes princípios certamente foi o que nos colocou lá nessa função, nesse lugar de liderança. Portanto, não perder de vista quais foram os valores pessoais e profissionais que nos colocaram lá. Isso eu acho que é fundamental e, sobretudo, ser reconhecido por isso, né? Bom, podemos seguir, Thay? E aí a gente vai olhar um pouco sobre as redes, né, de apoio que as lideranças podem contribuir
para construir nos nossos ambientes, nos nossos espaços de trabalho. Bom, aqui eu trouxe uma reflexão para a gente pensar sob o ponto de vista de quando estamos ocupando uma função de liderança, né? Por que construir essas redes de apoio? E o que é uma rede de apoio, né? Bom, as redes de apoio, elas são, elas são redes, né? Eu gosto muito de falar também como sendo espaços em que a gente se prepare, que a gente se cerca de pessoas e que todas estão comprometidas de alguma forma com o crescimento mútuo. Então, quando a gente pensa sob o ponto de vista de que nós temos um compromisso com todos aqueles que estão conosco, nós vamos trabalhar de forma proativa, quer dizer, nós vamos olhar para o nosso contexto de atuação, sempre pensando na questão da promoção de quem está conosco, a questão da genuidade, de ser genuíno naquele lugar, né? E de novo, de não perder de vista quais são os nossos valores, os nossos princípios, a questão da reciprocidade, quer dizer, enquanto mulher, eu vou apoiar as outras mulheres, né? Porque eu reconheço e eu entendo que se eu cheguei naquele lugar e é um lugar que precisa ser valorizado, eu tenho um compromisso com as demais mulheres que de alguma forma também colaboraram para que eu estivesse lá. Estar presente, quer dizer, a função da liderança, ela certamente nos ocupa pelas demandas próprias da nossa atividade. Mas a gente não pode perder de vista de que nós lidamos com pessoas e essas pessoas, elas esperam da gente um vínculo, né? O vínculo de afeto, de cuidado, de reciprocidade, de presença. E a questão da mentoria, que é a oportunidade que nós temos de auxiliar outras mulheres, compartilhando os nossos saberes, as nossas experiências, os conhecimentos que nós produzimos para chegar nesse lugar. Por que é importante a gente pensar sob o ponto de vista das mulheres que exercem funções de liderança, a construção dessas redes de apoio? Porque nós vamos estar combatendo o isolamento, quer dizer, nós vamos fazer com que mais mulheres possam se aproximar das funções de liderança e ocupar funções com reconhecimento, com capacidade para eu diria, disputar um cargo de liderança com quem seja. O compartilhamento de desafios e de soluções, né? O quanto nós podemos ajudar outras mulheres a superar aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já superou, né? Enquanto desafio. E acesso às oportunidades, eu sempre gosto de pensar nas funções, e quando eu exerci funções de liderança, é que quase como se a gente construísse um corredor, né, de acesso. Então, se a gente tem o poder de fazer escolhas, é sempre colocar a opção pela mulher, né, que a mulher possa ter o espaço, né, de crescimento junto com a gente. E também o fortalecimento da voz feminina. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando a gente ocupa esse lugar de liderança, né, nas organizações, que a gente possa fazer valer a voz das mulheres que estão na instituição, que essas mulheres possam se expressar, que a gente construa espaços para que elas possam evidenciar os seus talentos, aquilo que elas estão desenvolvendo dentro dos seus âmbitos de trabalho, mas que a gente possa dar visibilidade para essas mulheres também. Bom, vamos lá. Aí, quando a gente fala, então, na criação dessas redes de apoio, e aí eu coloco que elas podem ser, né, redes estruturadas
ou invisíveis, é a oportunidade que nós temos de celebrar as nossas conquistas. É o espaço que nós temos de, eu vou usar uma palavra muito antiga, né, mas é regozijar, celebrar, né, que nós conseguimos estar lá e que nós estamos representando um coletivo, né? Eu gosto sempre de pensar, se uma mulher chega na liderança, ela não chegou sozinha. Ela foi amparada, ela foi apoiada, ela construiu conhecimentos, saberes, né? Ela passou por desafios em que ela, de alguma forma, foi amparada por outras mulheres. E aí, seguindo, eu tenho agora alguns exemplos para a gente olhar o que instituições estão fazendo, o que outras organizações de redes já de mulheres vêm desenvolvendo, para a gente ter alguma ideia sobre os movimentos acerca disso. Então, por exemplo, né? Existem programas de mentoria e de patrocínio. Patrocínio é muito comum, sobretudo na cultura americana, né? De investir mesmo, investir no estudo, investir na capacitação, na qualificação, né? De outras mulheres. Então, esse exemplo que eu estou trazendo, que é um programa de mentoria, a Google, a Amazon, outras empresas também trabalham conecta mulheres em diferentes estágios de carreira e líderes mais experientes para trabalhar com mentoria. Quer dizer, é um trabalho que é motivado institucionalmente, né, para colaborar e para constituir também, né, um conjunto de competências nessas mulheres que desejam ascender, desejam ocupar funções de liderança também. Então, inclusive, esse programa, ele se chama, né, Ascent Women to Leadership, in Leadership, que é a ascensão da mulher na liderança. Mais uma, Tainá. Aqui tem alguns exemplos sobre grupos de apoio e desenvolvimento. E aí nós temos o programa Delas, que ocorre dentro da Deloitte. Deloitte é uma empresa de consultoria, né? E eles têm esse movimento, esse programa com a intenção de fortalecer a cultura de equidade de gênero dentro da instituição. E isso é um exemplo, acho que bastante interessante para a gente olhar, porque essas empresas de consultoria, elas têm uma característica de serem instituições muito masculinas, né? E uma instituição como essa, que se propõe a investir num programa como esse, né, demonstra, de fato, a sua intenção em fazer um movimento cultural dentro, né, da sua organização. Então, o programa delas foca em pilares como desenvolvimento de competências, a cultura institucional, o networking e políticas internas, que é também um movimento muito interessante, porque se há um trabalho, há um movimento como esse, e não há um movimento de mudança das políticas internas, também não se chega a lugar nenhum, né? Se as políticas internas elas vão privilegiar de alguma forma a as condições que os homens apresentam, sobretudo disponibilidade para viagem, né? Essas questões que a gente sabe que são os grandes impeditivos das mulheres avançarem na liderança, também não adianta nada, né? Fica um movimento sem sentido. O Boticário, eu encontrei no Boticário dois movimentos. O primeiro chama grupos de afinidades e o segundo é o lado a lado, que eles criam, na verdade, espaços, né, que é para as mulheres se reunirem e discutirem temáticas próprias, né, das demandas do trabalho, né? E as mulheres inquietas daí são
mobilizadas pelos próprios colaboradores. Os colaboradores são voluntários para discutir e avançar em temas próprios sobre diversidade, inclusão e equidade de gênero. Então, eu acho que são dois movimentos interessantes. O primeiro movimento ele é próprio da instituição e o segundo movimento ele surge a partir de funcionários voluntários, né? Então, eu acho que é um exemplo interessante porque é uma empresa brasileira, né? E que traz aí para a gente uma perspectiva sobre uma tendência de mudança de cultura institucional, né? E muito provavelmente das próprias políticas institucionais. Podemos passar. A L'Oréal tem uma característica muito interessante, que é eles estabeleceram uma meta de paridade de gênero de liderança. E aí, a gente, né, eu acho que esse é um dado, é uma instituição que ela serve para benchmarking, né, para outras tantas questões, mas eles têm dentro da L'Oréal uma universidade, né, a Universidade L'Oréal, e é interessante que eles tentam programas focados para o desenvolvimento das competências para a mulher. Aí eu estava dando uma lida e ele se refere muito à questão das soft skills, né, das hard skills, mas preparando a mulher para ocupar cargos de liderança. A BASF tem um programa também que chama-se Women in Business, né? Que são grupos aí voluntários dos próprios funcionários que compartilham características comuns, nesse caso, né, é ser mulher, e eles se reúnem para se apoiar certamente, né, é um espaço de diálogo para discutir as questões próprias dos desafios do trabalho num ambiente e para a promoção de um ambiente mais inclusivo. Aí aqui eu encontrei dois grupos que são que não estão diretamente relacionados a empresas. Aliás, eu encontrei três, deve ter mais, mas eu trouxe aqui três, né? Que me chamaram mais atenção. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, ele é um grupo que está voltado para a questão do empreendedorismo, a questão da promoção, do desenvolvimento das mulheres dentro das suas instituições. É uma empresa, esse Grupo Mulheres do Brasil, ele é constituído por lideranças de diferentes setores e elas fazem mentoria com mulheres que estão dentro de empresas. E aí contribuindo para o desenvolvimento de competências dessas mulheres para que elas evoluam, né? Para que elas cresçam profissionalmente. E aí ele diz, né? Transcendendo as barreiras, né? Das suas instituições. E o movimento Mulher 360, que é o MM 360 graus, ele surge com parceria de algumas instituições, entre elas a Natura, a Unilever e a Coca-Cola, e ele vem com a proposta também do desenvolvimento de competências, o empoderamento das mulheres, mas preparando-as para o universo corporativo. E aí também trabalhando com, por exemplo, conhecimentos acerca da gestão financeira, do empreendedorismo, competências que possam levá-las, né, também a ocupar e a se propor a ocupar cargos de liderança. Eu encontrei também um outro grupo, pode passar, que é o Instituto Ela. Que o Instituto Ela trata-se, né, de uma rede de educadoras que, através da capacitação, do apoio, transforma a vida de mulheres e meninas do Brasil. E eu acho que nós nos inserimos muito bem aí dentro desse contexto, desse exemplo, né, de organizações e de redes de apoio às mulheres, né, e no qual eu me sinto muito orgulhosa de estar fazendo parte. Podemos passar? Bem, aí aqui também
existem, né, programas de desenvolvimento de lideranças exclusivos para mulheres. Então, tem empresas que investem aí, trabalhando de forma em company, né, desenvolvendo formações dentro da sua própria instituição, enfim, com ações, né, de capacitação para competências próprias para a liderança. E aí tem treinamentos, workshops, cursos focados em habilidades e desafios específicos para as mulheres, né, no caminho da liderança, como a negociação, a autoconfiança, a gestão do tempo e tal. E para as mulheres, prepara as mulheres para os próximos passos na carreira, superando vieses e lacunas de competências que possam surgir. Então, é um movimento que proporciona para as mulheres a superação daquele discurso que nos coloca, de alguma forma, em desvantagem quando nós somos comparadas aos homens. E, sobretudo, a questão das hard skills. Então, os conhecimentos e as competências que nós trazemos, que nós mulheres, né, trazemos, eles são pouco valorizados perante os homens. E um dos materiais que eu li, eu achei muito interessante porque falava o seguinte: as mulheres, elas até podem manifestar os conhecimentos necessários para ocupar tal função. Só que o homem, ele é mais forte, ele é mais resistente, ele é mais homem. Portanto, ele vai enfrentar os desafios com mais coragem. Ele vai liderar as suas equipes com mais rigor, com mais energia. E aí nós somos colocadas naquela condição da cultura ou do reconhecimento sócio-histórico e cultural, do sexo frágil, da mulher que não é capaz de lidar com os enfrentamentos próprios de uma corporação, de uma organização. Bom, deixa eu ver o que, que eu tenho mais aqui. Isso que eu estou trazendo são estereótipos e são preconceitos, né? E, e é aquilo que a gente chama dos vieses inconscientes. E a gente sabe, por exemplo, que numa situação de contratação de uma vaga de trabalho para uma função de uma liderança, a não ser que a gente esteja muito bem recomendado, e eu passei por isso recentemente, né? Nós vamos acabar perdendo para um homem, né? Uma função de alta gestão que pressuponha, né, disposição, mobilidade, conhecimentos, hard skills, nós vamos perder para um homem. Bom, então, vamos lá. Quando então eu propus essa conversa, eu pensei que a gente pudesse falar então sobre as ações informais e invisíveis também, né? Então eu trouxe agora aqui alguns exemplos de redes de apoio formais, consolidadas e reconhecidas nas corporações. Mas nós podemos agir também de forma informal. Na medida que, por exemplo, nós, enquanto ocupamos funções de liderança, abrimos espaço para uma escuta ativa, e para uma relação de sororidade com as mulheres que estão sob nossas equipes de trabalho. Que essas mulheres elas se sintam acolhidas, que elas entendam que há um canal de acolhimento, de escuta, né, da liderança que está atuando com elas naquele momento. A questão da indicação e do reconhecimento mútuo, que essa mesma liderança seja a pessoa em que eu possa confiar que vai, de fato, me ajudar na promoção do meu crescimento.
pessoal e, sobretudo, profissional. Que seja a pessoa que eu vou poder confiar no feedback, nos direcionamentos, atribuindo para mim, por exemplo, desafios que eu seja capaz, né, de lidar e que eu possa de fato poder expressar as minhas capacidades. Outra ação informal ou invisível é pensar que a gente pode desenvolver mentoria entre pares numa condição informal, né? Que eu possa, por exemplo, convidar algumas pessoas para conversar sobre as dificuldades, poder fazer aconselhamentos, poder direcionar para o desenvolvimento de algumas competências, né? Que essa mentoria, mesmo que informal, ela possa ocorrer, obviamente, que na base ou numa condição de confiança, né? E de um ambiente seguro para que esses momentos ocorram. E também os círculos de conversa e troca de experiências. Quando eu li isso, achei tão interessante, porque parece que para os homens isso é muito natural. É, combinar aquele happy hour depois do trabalho e tomar um chopp, ou o churrasco depois do futebol, né? Ou parece que para os homens é super natural, até porque os homens eles não têm o compromisso de depois pegar filho na escola, levar filho para jantar, né? Aquela coisa, ir no supermercado e tal. Eu tô super generalizando, né? Mas esses momentos, por exemplo, de convidar uma pessoa, um colega, né, para um café. Ai, olha que legal seria se uma vez por semana eu tomasse um café contigo de 15 minutos, né? Chegar para alguém e dizer assim, né? Tu toparia tomar um café comigo ali de 15 minutos uma vez por semana? Pronto, ali já se estabelece um espaço de diálogo, né? De troca, que pode chamar de mentoria, inclusive, né? Os happy hours eu achei interessante trazer para cá, por quê? Porque são espaços que a gente tem de afinidade. Então, quando a gente senta à mesa, eu, como tenho descendência italiana, sentar à mesa para mim tem uma coisa muito simbólica. Então, sentar à mesa, conversar, falar sobre família, falar sobre trabalho, falar sobre as mazelas, né, do feminino, falar sobre as mazelas da nossa condição de mulher, ter com quem falar isso. Isso já é um espaço de rede de apoio, mesmo que invisível, né? Então, saber, por exemplo, que aquela colega, aquela funcionária, ela está passando por uma condição difícil, seja em que âmbito for, né? E que a gente possa, no outro dia, mandar uma mensagem para ela. E aí, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Olha o conforto e a relação de confiança, a relação de sororidade que se estabelece na medida que eu sei que alguém está olhando para mim, né? Primeiro, eu vou me sentir um pouco mais feliz no meu ambiente de trabalho, né? E segundo, porque eu sei que eu vou poder buscar amparo, e segurança numa outra mulher. Podemos seguir? Flávia, só dá um recadinho antes, temos 7 minutos para finalizar, tá? Tá, já estamos chegando no final, vamos lá. Ai, desculpa, esse slide eu esqueci de tirar. Esse já foi. E aí, então, já para a gente se encaminhando para nos encaminhando para o final, como nós podemos trazer essa inspiração, né, da construção de redes de apoio para a nossa realidade, né? Seja ela qual for, seja qual dimensão de atividade profissional que a gente esteja desenvolvendo, mas como a gente pode contribuir para criar essas redes de apoio? E quais dessas ações a gente pode começar a contribuir nos nossos próprios ambientes de trabalho? Acho que um exercício interessante da gente fazer primeiro é identificar nos nossos ambientes de trabalho se há já, né,
essas redes de apoio, essas institucionais ou essas não formais, né? Mas como que está a relação entre as mulheres dentro do ambiente institucional? Como é que está a cultura institucional no que diz respeito ao respeito à diversidade, né? Pode passar. Ai, a animação não vai funcionar? Não vai funcionar, mas era uma animação, tá? Ó, e aí é um convite justamente, né, para que a gente pense, que a gente assuma esse olhar de cuidado, de afeto e de, sobretudo, de responsabilidade com quem está, com as mulheres, né, que estão sob a nossa responsabilidade ou sob a nossa convivência. Pode passar. E essa frase, achei interessante a gente pensar que a liderança, ela não é apenas um lugar individual na mesa. Ela é sobre a força que construímos coletivamente. Cada rede que criamos, visível ou invisível, é um fio a mais que tece um tecido de apoio, de coragem para todas. A sua missão é também a nossa missão. A união feminina impulsiona a construção de um futuro não apenas equitativo, mas verdadeiramente inspirador para as gerações que virão juntas, fortes e conectadas, sendo, portanto, um movimento de promoção à vida em todas as suas dimensões. Eu fiquei pensando, quando eu trouxesse essa temática, pensando de que forma isso impacta na vida das pessoas. E aí eu fiquei, né, eu disse, não é difícil a gente pensar isso, né? Porque quando a gente tem uma mulher que se sente respeitada, reconhecida, valorizada no seu ambiente de trabalho, os sentimentos, a condição afetiva e emocional dessa mulher vai reverberar na casa dela. E vai reverberar, vai impactar nas pessoas às quais ela convive. E é como se criasse uma onda de afeto, né? Uma onda sem querer ser piegas, né? De amor, né? Então é como se a gente criasse aí uma onda de cuidado, de afeto e de amor. Pode passar? E é isso. Então, ao fortalecer as nossas redes e exercer a liderança, nós não estamos apenas construindo um futuro melhor para nós, mas nós estamos construindo uma agenda de desenvolvimento que impacta a vida de muitas pessoas, porque nós somos parte de algo muito maior. E é isto. Palmas, Uau! vamos, gente, dá palmas para essa mulher poderosa, maravilhosa. Que pesquisa linda que você fez, que profundidade, Flávia. Muito bom, muito Muito, bom. muito bom. Gostei, você se aprofundou bastante, né, com relação a esses dados que você trouxe para nós, muito esclarecedor e para nós do Instituto, né, que é uma rede aí de mulheres, são contribuições aí muito, muito positivas, que precisa inclusive estar dentro do nosso repertório de fala, quando comunicamos, né, a respeito da feminilidade, da liderança. E interessante que você trouxe também sobre os cargos, né, das posições que às vezes nos processos seletivos prefere-se o homem em detrimento da mulher. No segmento da educação, eu vejo que no ensino superior é uma realidade muito forte, na educação superior. Em sistemas de ensino, também, mas nas escolas da educação básica, não. Nas escolas de educação básica, a gente percebe uma valorização muito grande da mulher, né? Da educadora, do que eu percebo de mercado, Uhum. sabe, Flávia? Mas no, e empresas, startups de educação
Homens também. Eu acho que a exceção está no segmento da educação básica. Legal, parabéns. Eu acho que é uma característica, né, Sônia, muito da, do mercado. Da condição que esta corporação ela se caracteriza, né? Então, quanto mais próxima de uma característica relacionada a business, a mercado mesmo, aí é uma instituição que se caracteriza pelo masculino, né? Se a gente for pensar, e eu tive a oportunidade de trabalhar em instituições confessionais de irmãos e de irmãs, né? Tem também essa diferença. Então, as instituições de irmãs, elas, né, vão ter dentro do seu contingente, né, de colaboradores e lideranças as mulheres, e dos homens, homens, né? Porque, né, Sônia, dentro dos estudos que eu fiz, por conta dessa questão histórico-cultural, desse viés que a gente chama do inconsciente. A gente, infelizmente, ainda vai levar muito tempo para superar a barreira do viés inconsciente que marca as nossas, todas as gerações, inclusive, né, eu ouso dizer que nós vamos levar muito tempo para romper com isso, que é o da fragilidade da mulher, que, ok, pode até ter todas as condições, as mesmas competências, mas a fragilidade da mulher para enfrentamento, né, de condições adversas, dos desafios, de uma liderança, né, enfim. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, e aí vocês vão entender, assim, como a gente ainda precisa caminhar. Quando eu fui trabalhar numa escola não faz nem 10 anos, tá? Aqui, lá numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, me chamou a atenção que as aulas de educação física do ensino fundamental 2 e do ensino médio, as meninas eram separadas dos meninos, eram divididas. Claro que as meninas tinham uma professora mulher e os meninos tinham um professor homem. Quando eu me dei conta disso, eu falei, gente, enquanto nós estamos num momento histórico de discutir o respeito à diversidade, a compreensão das características que constituem os sujeitos, a necessidade de acolhimento e tal, a gente separa, a gente, né? Claro que eu consegui, né? Na época eu estava ocupando uma função de liderança, a gente desconstruiu isso. Mas, Sônia, isso não faz 10 anos. Quer dizer, quantas gerações saíram com essa marca, né? De que, por exemplo, os meninos não podem jogar com as meninas porque os meninos são muito mais fortes, são muito mais capazes, entende? Não podem disputar um jogo com as meninas porque, óbvio, que eles têm força física, eles têm, né, habilidades que as meninas não têm. Então, assim, são questões que nem são tão simbólicas, são muito concretas, né? Dentro do currículo escolar. Isso é currículo, né? Então, o que que essa garotada aprendeu ao longo desses anos, né? Quando se constrói, quando ele está, na verdade, inserido numa escola que tem essa narrativa. E aí, quando eu lembro disso, assim, eu fico assustada. Eu disse, gente, quanto tempo ainda a gente vai levar, né, para romper? Eu não tenho essa esperança, né, de que a gente vai romper com isso, porque tem coisas que são subjetivas, né? Que a gente carrega no nosso imaginário, enfim. Mas eu quando eu estava construindo essa apresentação, eu fiquei lembrando, eu disse, olha o desafio que nós temos pela frente, como educadores, como mães, né?